Beleza. Então, fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu quero dar boas-vindas aí para mais um podcast aqui do Clube do Dono. Então, se você ainda não é membro do Clube do Dono, seja membro aqui do Clube do Dono. Aqui, todos os donos do Clube do Dono. Um trocadilho que eu faço aqui. Para você vir aqui conhecer um pouquinho mais de conteúdo, compartilhar a experiência com outros empresários. Então, um centro para você aqui expandir seu networking e seu conhecimento. Então, aqui a gente aprende junto, luta junto, apanha junto e vence junto, que é o mais importante. Eu estou aqui comigo com um convidado bem especial, Marcos. Bem-vindo ao podcast Clube do Dono. Obrigado por aceitar o convite. Como é que Eu você que está por aí? agradeço, bem. Muito bem, muito bem. Eu que agradeço o convite e quero aqui, né, mandar um abraço para todos os donos do Clube do Dono. Todo mundo que está aí conosco, né? Vamos ter que estar junto aí nos próximos minutos, né? É um prazer imenso estar aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns, né, por essa ideia genial. Eu acho que compartilhar conhecimento sempre é muito importante. E eu estou aqui com esse propósito, né? Compartilhar conhecimento, a experiência que eu tenho, talvez contribuir de alguma forma para os donos do Clube do Dono. Tamo junto. Perfeito, perfeito. Bom, Marcos, para o pessoal que não te conhece, a gente já se conhece há um tempo aí, conta um pouquinho, quem é você, o que você faz, e para o pessoal te conhecer um pouco. Muito bem, então, meu nome é Marcos Giraldi, moro em Florianópolis, Santa Catarina, aqui na Ilha da Magina. Estamos começando agora aí o período já de primavera, sol, né? Tá bem gostoso aqui o tempo. Sou casado, tenho 2 filhos, casado com a Daniela, sou pai do João Marcos, de 18 anos, do Luiz Felipe, com 12 anos. Estou aqui cheio de orgulho, porque o João Marcos acabou de passar na Universidade Federal de Santa Catarina, curso de Engenharia da Computação, né? E atuo, né, hoje como um mentor empresarial, mas eu tenho uma formação como jornalista, sou jornalista por formação, trabalhei por 20 anos como jornalista, fui repórter, editor, fui gestor de jornalismo da Band, da Record, né? Mas faz 5 anos que eu fiz uma transição de carreira, né, que eu estava disposto a novos desafios, voltei a estudar, mergulhei nesse mundo de desenvolvimento humano, empresarial, e hoje atuo no desenvolvimimento de empresas, né? Tenho clientes hoje de 9 estados brasileiros, né? Graças à tecnologia, às videochamadas, a gente se permite aí ter clientes em várias partes. Inclusive, por um tempo a gente trabalhou com o BEM, né? E foi graças a esse trabalho que estamos aqui hoje para poder compartilhar, né, um pouquinho dessa experiência. Maravilha, Marcos, maravilha. Bom, e o tema hoje que a gente vai falar vai ser em torno ali da parte tanto de liderança como também na parte de código de cultura. E, Marcos, esse é um dos assuntos que você mais gosta, né? Que a gente sempre conversa aí, conversou, inclusive ajudou na cultura aqui da Chá Social, de vários projetos aqui, de processos que a gente implementou. E para quem está ouvindo a gente, talvez esteja ouvindo código de cultura pela primeira vez. Como é que a gente traduz isso para os donos que estão ouvindo a gente hoje? O que é um código de cultura? O que é uma cultura organizacional? E esclarece isso para a gente, para desengravidar esse termo aí tão Muito bem. interessante. Bem, para começar, assim, eu vou trazer um pouco sobre o que eu acredito, sobre o que é fundamental numa empresa. Então, tem um tripé, que é cultura, gestão e liderança. Na minha opinião, esses três elementos são fundamentais para um sucesso de uma empresa. Evidentemente que em cada um deles a gente desdobra isso, se fosse fazer um mapa mental, teria vários desdobramentos em cada um deles, né? Mas tudo nesses 3 grandes pilares, cultura, gestão e liderança. Então, cultura, que foi a tua pergunta. O que é a cultura? Para a gente simplificar, cultura é a forma como a minha empresa trabalha. A forma como a gente atua, como a empresa atua, é a cultura. É fruto do quê? De toda uma história. Não existe nenhuma empresa que é igual a outra. Por quê? Porque cada empresa tem uma história. Passou por desafios, né? Formatou um modelo de negócio, teve pessoas que trouxeram o seu jeito de atuar para a empresa e aquele jeito ficou na empresa. Então, quando a gente pega todo esse conjunto de fatores, tudo isso a gente dá o nome de cultura. Né, cultura organizacional. Em empresas que têm cultura forte e tem empresas que têm cultura fraca. Cultura forte é quando a empresa tem mapeado, sabe exatamente qual que é a cultura que ela tem
E, a partir disso, ela passa a tomar decisões estratégicas, sabendo exatamente como que ela trabalha. Todos os agentes da empresa têm essa clareza sobre propósito, sobre missão, sobre visão, sobre valores, sobre as políticas da empresa, quais as normas, quais as crenças que movem uma empresa. Nós temos consciência plena. E, ao ter consciência, nós podemos, então, definir estratégias e até fazer ajustes quando necessário. Uma empresa que tem cultura fraca é quando ela vive dia após dia, deixa a vida me levar, sem saber direito por que ela faz o que ela faz. Né? Ela tem uma cultura, só que ela não sabe que ela tem uma cultura. As pessoas não sabem como que a gente faz, simplesmente fazem. Né? Então, como eu não tenho a consciência da forma de atuar, eu tenho mais dificuldade, então, de definir estratégias, de fazer direcionamento, de fazer alinhamentos. Por quê? Porque é uma cultura mais reativa. Bateu, levou, aconteceu dia após dia. Enquanto a empresa de cultura forte, ela já direciona estrategicamente as ações para usar aqueles pontos fortes e, muitas vezes, revisar até aspectos da cultura que talvez não façam mais sentido diante de algumas circunstâncias. Conseguimos esclarecer mais ou menos bem? Acho que deu para entender mais ou menos o que é cultura? Deu, mas assim, para eu tirar uma dúvida aqui que o pessoal geralmente pergunta, né? A cultura é algo mais processual ou algo mais comportamental? A cultura é mais comportamental, mas também envolve o processual. Afeta o processo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem que lida com o processo? São as pessoas. Então, cultura diz respeito a gente, é como nós trabalhamos. Então, são as pessoas. Então, eu vou lidar com as pessoas vão ter consciência de como que elas se comportam diante da cultura da empresa. Evidentemente que este comportamento das pessoas vai impactar nos processos, vai impactar na gestão, na forma. Então, tem empresas, bem, só para a gente simplificar, tem empresas que o foco é no resultado. A cultura é focada mais para o resultado. Então, qual vai ser a característica dessa empresa? A competitividade, o foco na meta, a cobrança mais forte para bater meta, todo mundo querendo, lutando para que chegue naquele resultado. Tem empresas que têm cultura mais de aprendizado. Então, o nosso foco vai ser o quê? Em cursos, em desenvolvimento, na busca por mais conhecimento. Tem empresas que têm mais foco, por exemplo, na contribuição, trabalho em equipe. Então, todo o nosso esforço é o quê? Para trabalhar em equipe, um contribuir com o outro, ajudar o outro. Né? Agora, se você for analisar, tanto um como o outro vai impactar onde, diretamente? Na forma como as pessoas atuam. Por isso que eu digo que a cultura ela é mais comportamental, porque mesmo que a minha cultura tenha foco na gestão, como que as pessoas vão lidar com a gestão, como que eu vou me comportar diante disso. Então, a cultura ela tem um foco muito mais comportamental. Legal, perfeito. Então, quando você entra num processo de mapear a cultura, é entender quais os comportamentos que se repetem no dia a dia da minha empresa. Então, as pessoas, né, o que acontece geralmente, né, pelo menos essa, não sei se você tem essa mesma visão, mas o que geralmente costuma acontecer, deixa eu só fechar a janela, senão vou apagar pela cortina. Vamos lá. A cultura, a gente começa mapeando ela, certo? A gente entende o comportamento. A gente entendeu o comportamento das pessoas dentro da nossa empresa, a gente vai começar a entender como as coisas funcionam. Ou seja, se eu quero que as pessoas se comportem de um jeito e elas estão se comportando de outro, é um problema de cultura, correto? Muito provavelmente, né? Então, já tive, por exemplo, empresários fazendo mentoria comigo, né? Que o empresário chega e fala o seguinte, por exemplo, pega um exemplo, né? Poxa vida, né? A minha equipe, ela não cumpre os processos, né? E eu ensino e passo tal, e a pessoa começa a fazer de um jeito e depois ela faz de outro jeito. E aí eu trago uma pessoa que ela é tudo certinha, com o tempo, ela também deixa de cumprir os processos. Poxa vida, eu já fiz e não... eu falei, muito provavelmente é um problema de cultura. E a gente vai mapear o porquê que isso acontece. E entender a causa. E muitas vezes, bem, a causa está no próprio empresário, porque ele é o principal agente cultural. E aí você vai ver o próprio empresário não respeita o processo, o próprio empresário não dá o exemplo, então ele vai disseminando uma cultura mais frouxa, essa questão de processos, por exemplo. E você usou um termo muito pertinente, mapear a cultura.
antes de qualquer coisa, eu tenho que entender a cultura já existente, né? Então, é entender. Eu estou fazendo um trabalho agora, inclusive, né, numa grande empresa aqui em Florianópolis de cultura, e quando ela me contratou, eu falei, a primeira coisa que eu quero é entender a cultura. Aí o diretor falou para mim, não, beleza, eu tenho aqui já nosso código de cultura. Eu falei, não, não é essa cultura que eu quero entender. Eu quero entender a cultura real lá na empresa. E eu passei um dia inteiro na empresa, fazendo entrevistas, conversando com colaboradores, entendendo como é que eles enxergam a empresa, os processos. E aí eu pego aquilo que se repete, os pensamentos que várias pessoas trazem de uma forma muito parecida, falo, opa, isso aqui é um componente cultural. Né? Eu faço todo aquele mapeamento, aí eu apresento para o diretor, falo, essa aqui é a cultura real. E geralmente ele olha, ele leva um susto e fala, caraca, e é isso mesmo, mas eu nem tinha consciência que era isso. Mas por que será que está acontecendo isso na minha empresa? E aí a gente vai na causa, né? Lei da causa e efeito. Vamos lá na causa, entender onde que é a causa. E aí ele percebe que muitas vezes é a própria atitude dele, a forma como ele lida com as coisas, o direcionamento que os diretores dão, que levam a essa cultura. E a partir disso, então, a gente começa um movimento de transformação cultural. Ok, essa aqui é a cultura existente. Qual que é a cultura que você deseja? E aí a gente vai entender a cultura necessária para o momento presente. E aí a gente vai o quê? Fazer rituais de cultura, mudar alguns processos, a forma, algumas crenças que existem dentro da empresa, para que as pessoas comecem, então, a incorporar um novo jeito de pensar. Porque a cultura, no nível mais profundo, bem, são crenças, uma forma de pensar que é compartilhado. Todo mundo acredita nisso. Tá? Se você quiser, eu posso trazer um exemplo que eu vivi na prática antes até de ser mentor. Posso? Claro, por favor. Então tá bom. Exemplos são ótimos, para você vai entender também. Falei para você que eu sou jornalista, né? Então eu trabalhava numa empresa de jornalismo e aí eu fui chamado para trabalhar em outra, como gestor, como gerente de jornalismo. E aí, quando eu fui contratado, a direção da empresa falou o seguinte, olha, nós queremos mudar um pouco a programação. A gente quer uma programação mais humanizada, mais leve, né? Porque a nossa emissora ela tem uma programação muito pesada, né? Então, e aí eu falei, ok, só que eu não tinha nenhum conhecimento de cultura ainda. Hoje eu sei que era cultura, né? Quando eu cheguei na empresa, aí eu trouxe toda a minha expertise e mudei todos os processos para ter uma programação mais positiva, mais leve. Só que não dava certo, porque os próprios jornalistas sabotavam esse modelo. Mas fala, caramba, mas esses caras estão de sacanagem. Não, não é sacanagem. Aí eu fui entender, na essência. Teve uma emissora, a emissora é a Record, vamos dar nome aos bois aqui, a Record. Tá? Que um tempo atrás, alguns anos atrás, ela conseguiu ser líder de audiência naquela cidade que eu estava trabalhando. E como que ela foi líder de audiência? Um programa policial, sangue, porrada, crime, drogas, tal, sensacionalismo. E ela conseguiu o quê? Se tornar líder de audiência por um tempo. Perfeito. Depois ela perdeu a liderança, caiu, só que naquele momento criou-se na emissora, em quase todos os agentes, a crença de que nós só teremos sucesso com esse tipo de reportagem, de conteúdo. E quando a gente começou a colocar outro conteúdo, inconscientemente até, a empresa inteira falava, isso vai dar errado. E eles puxavam para o outro lado. Então, sem um trabalho de mudança cultural, toda a estratégia ia para o ralo. Inclusive, tem uma frase de Peter Drucker, o pai da administração moderna, que fala o seguinte, a cultura mastiga a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer? Você pode adotar a estratégia que você quiser. Se você não for na raiz, nas crenças, naquilo que as pessoas pensam, se você não for lá a fundo, sua estratégia inevitavelmente vai ser sabotada, e era o que estava acontecendo lá. Então, nós tivemos que fazer um trabalho todo de aculturamento, uma nova trabalho de cultura, que demora um bom tempo para as pessoas entenderem, através de rituais, começando aos poucos, as pessoas entenderem, para que todo mundo vá aceitando e, a partir disso, mude. A cultura não muda, bem, do dia para a noite. Não, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. Inevitavelmente vai dar errado. Quem faz o trabalho desse é um trabalho de longo prazo. Com certeza, né? E a gente parando para pensar, né? A cultura ela não começa mudando o outro, né? Começa mudando a si mesmo, né? Então, primeiro você tem que entender quais são os traços de cultura que você puxa, para você ver se você precisa corrigir alguns pensamentos, algumas crenças, que nem você mencionou, para a gente alterar a cultura de cima para baixo, né?
a cultura não muda de baixo para cima, ela muda de cima para baixo. Aí ela vai ajustando, né? Aí você falou dos Isso porque o líder é o guardião da cultura. Perfeito. Ele é o guardião da cultura. Então, o líder ele tem que dar o exemplo. Né? Aí eu falei para você, cultura, gestão e liderança. Nós entramos numa esfera de liderança muito forte quando a gente fala de cultura. Se o líder ele não tiver, primeiro, a consciência da cultura que ele quer, se ele não tiver consciência do papel dele, de quais atitudes que ele tem que tomar para gerar uma nova cultura, ele já começa sabotando todo o trabalho. Perfeito, perfeito. E aí você falou, né? Cultura, gestão e liderança, né? Então, perfeito. Já defini aqui, já entendi, já mapeei lá, já vi os comportamentos que tem na empresa, já fiz isso de uma maneira assertiva, né? Porque às vezes a gente também puxa muita sardinha para o positivo e tem gente, pessoa puxa muita sardinha para o negativo. Tem que ser uma avaliação equilibrada, né? Dos pontos positivos e ruins ali da cultura que está estabelecida, está sendo vivenciada. Isso. Aí, perfeito. Aí eu escolhi os meus valores, falei, olha, no meu mundo ideal, a minha cultura seria dessa maneira. Beleza. Através dos meus valores, através do que eu acredito, através do que, de repente, eu fiz meu benchmark, né, minha pesquisa de mercado, olhei em outras empresas, eu quero trazer esse tipo de comportamento para a minha empresa. E agora? Como é que eu começo a mudar isso? Eu já mapeei o que eu tenho e já mapeei o que eu quero. Qual que é o próximo? Vamos lá. Então, você falou muito bem. Eu tenho aqui a cultura atual e a cultura desejada. Isso. Então, eu tenho um ponto A e um ponto B. Agora, o segredo é o seguinte, como é que eu preencho esse gap aqui entre o A e o B? E a palavrinha é o quê? É planejamento e gestão de cultura. Como é que a gente vai fazer isso? Ok, eu tenho lá meus valores. Então, vou lá. O valor que eu quero disseminar na minha empresa é o valor do trabalho em equipe. Nossa, minha equipe hoje é muito individualista, eu preciso trabalhar, fazer com que as pessoas trabalhem melhor em equipe. Né? Então, eu vou chamar a galera, falar, galera, é o seguinte, a partir de hoje, nosso principal valor é trabalho em equipe. Então, vocês comecem a contribuir um com o outro. Não vai acontecer nada. Porque as pessoas vão entrar no dia a dia e elas vão o quê? Repetir o que elas iam fazendo, porque vai no piloto automático. Tá? Então, o que a gente faz é o seguinte, primeiro, é identificar o que é trabalho em equipe. Primeira coisa é o que é trabalho em equipe. Porque, para mim, pode ser uma coisa, para você pode ser outra coisa. Nada tem significado, a gente fala isso em PNL, significado é o que a gente dá para as coisas. Então, primeiro é deixar claro, o que é trabalho em equipe? Para nós, trabalho em equipe é isso. São os departamentos trabalhando de forma integrada, é quando uma pessoa precisar, a gente está disponível para aquilo, não sei, colocar todos aquelas mensurações, o que tem que estar acontecendo. Atitudes que você deseja que a pessoa tenha para aquele valor. Tipo assim, quando estiver acontecendo isso, eu vou saber quem está trabalhando na equipe. São as evidências de que aquele valor está sendo respeitado. Então, para cada valor, cria as evidências. Tem que estar acontecendo isso, 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 isso e aquilo. De forma que, assim, quando alguém fala assim, trabalho em equipe, como é que eu vou trabalhar em equipe? Está aqui, ó. É simples assim, né? Beleza. Agora, como é que eu vou gerar isso? Aí, através de rituais. O que são rituais? De forma estratégica, a gente começa a colocar alguns componentes no dia a dia, provocando as pessoas a fazerem aquilo de forma repetitiva. Por quê? Porque a cultura, ela é inconsciente. E quando a gente trabalha no nível inconsciente, de duas formas a gente muda a cultura ou até as nossas próprias crenças. Ou através de um forte impacto emocional, foi o que aconteceu lá atrás na Record, quando eu falei que nós somos líderes de audiência. O impacto emocional, aquilo que sacramentou uma crença de que só sangue que traz audiência. Ou através de repetição. Repete, 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 até que a mente inconsciente ela grave isso. Na empresa também é assim. Ou um fato muito grande, né, teve alguma coisa, algum impacto muito negativo que faz a gente mudar de pensamento, ou um fato muito positivo, ou através de repetição. Como não dá para ficar esperando o fato, a gente tem que o quê? Criar então os rituais. Por exemplo, trabalho em equipe. Como é que serão as reuniões das equipes a partir de agora? Então, a gente vai o quê? Fazer uma reunião diferente. A gente vai fazer, uma vez por mês, a gente vai o quê? Fazer um movimento de integração das pessoas. Um exemplo. Porque as pessoas integradas, compartilhando, gerando confiança entre si, né? Elas vão o quê? Vão começar a contribuir mais.
A partir disso a gente vai colocar uma premiação. O funcionário do mês, aquele que mais contribui, coloca lá o funcionário do mês com alguns requisitos ali e o cara vai ser premiado por aquilo. E as pessoas começam todo dia a ver um movimento dentro da empresa que está o quê? Favorecendo o trabalho em equipe. Com o tempo, elas vão incorporando isso e isso aí passa a ser o quê? Efetivamente um valor inconsciente. As pessoas fazem sem perceber. Entendeu? Então, a mudança cultural é um trabalho de longo prazo, que exige paciência, estratégia e é feito através de rituais, de repetição, de ações que vão levar a isso. Não é um convencimento, eu mandei e a pessoa vai obedecer. Perfeito. Então, dentro da cultura, essa é a parte da gestão da cultura, né? Então, o Isso. Então, líder nós vai temos que servir ali ter como balanceamento. indicadores. Nós Aham, temos que ter indicadores da cultura. perfeito. Qual que é a evidência que vai me mostrar que a gente está efetivamente vivendo a cultura? E aí a gente faz os rituais e vai medindo se aqueles indicadores eles estão melhorando ou não. É gestão de cultura, gestão cultural, né? Perfeito. Porque a Bom, gestão ele vem dos indicadores, né? E a liderança vem de como lidar com as pessoas, né? Porque gestão é processo e indicador. Liderança é isso, pessoas e comportamentos, né? isso, Então, isso. Eu costumo trazer uma metáfora para entender isso, né? aham, O líder, o líder empresarial, o líder corporativo, ele tem que enxergar a liderança como uma bicicleta. São duas rodas. Se faltar uma das rodas, a bicicleta não anda. Então, a roda da frente são as pessoas. A roda de trás é a gestão. Nós precisamos destes dois. O líder corporativo, ele tem que ver isso. Então, quando eu falo de gestão, é o indicador, são as ações, são os processos que me levam para aquele resultado, é a atração da empresa. Só que as pessoas não são robôs. As pessoas precisam ser vistas como indivíduos. E aí, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que para mim é certo, para outra pessoa pode não ser. Então, o bom líder é aquele que entende o seu liderado, o perfil do liderado, quais são as crenças, quais são os valores, o que motiva, o que desmotiva. E ele passa a trabalhar o quê? Dentro da perspectiva do liderado. Entendeu? Eu entendo o meu liderado. Não é à toa que o quinto dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Covey, o famoso livro, ele traz o seguinte, o quinto hábito é o seguinte, primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, eu entendo o meu liderado para que ele possa entender aquilo que eu preciso. E no momento que ele entende, que ele incorpora, aí ele faz. Por quê? Porque ele sentiu aquilo. Então, essa capacidade de lidar com a pessoa, com o indivíduo, é fundamental para que você possa não enfiar a goela abaixo uma nova cultura, uma nova gestão. É conduzi-lo de forma que ele acredite naquilo. E quando ele acreditar, aí vai embora. Né? Porque é algo que não é imposto, né? É algo que é infinito. Eu faço por um propósito. perfeito, perfeito. E eu acho isso muito válido, porque quando a gente percebe que a gestão ela tem indicadores e você tem a liderança, muda, né? Eu vou dar um exemplo aqui também, uma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente está colocando um novo valor dentro da nossa cultura, que é a estratégia. Antes, a gente passava as tarefas para o time e o time tinha que executar as tarefas dentro do processo, dentro da nossa cultura, com foco no resultado, e tinha os indicadores para isso. Só que as pessoas, por virarem executores de tarefas, pararam de olhar como um todo e deixaram de ser estratégicos dentro das suas próprias tarefas. Aí a gente criou um sistema de descentralização da estratégia do planner, do planejador, do líder. Então, Uhum. o líder, ele faz a estratégia do resultado macro para o cliente, e os liderados fazem as estratégias, né, os membros do time fazem as estratégias para cada setor que ele cuida. Assim, Uhum. cada um vai montando, vai empilhando estratégias para vir mais mastigado para o líder e ele conseguir tomar melhores decisões. Porque antes ele tinha que Uhum. olhar cada setor, cada indicador para ele tomar as decisões. Hoje já vem mais mastigado para ele tomar as decisões. Então a gente começou a mudar isso. E a gente começou a pôr indicadores, né? Então, qual é o ritual?
é o período e a rotina que vai ser implementada, e os indicadores se essa pessoa está cumprindo a rotina, com quanta frequência, com quantos por cento. Então, isso seria mais ou menos o que você explicou aplicado, é isso? É isso daí, isso aí. Mas é importante o quê? A gente criar um mecanismo do quê? De comemoração, de recompensa. Por quê? Porque existe um componente, quando a gente fala de cultura também, emocional. Então, nós temos que criar rituais racionais e emocionais. O processo é o racional. Agora, tem que ter uma motivação, um estímulo, a pessoa tem que sentir a importância daquilo. E isso vem o quê? Através de uma política muito clara de recompensas, de comemorações, até de punições. Até de punições. Por quê? Porque tem que sentir. Se não sentir, não tem sentido. É uma redundância ali, mas se fez sentir, fez sentido. Se não sentiu, muitas vezes não faz sentido. Agora, um outro componente muito importante da cultura, nós falamos aqui já das crenças, que é no nível mais profundo da cultura, é o que as pessoas acreditam que às vezes nem percebem. A história da Record, lá que eu falei, os caras acreditavam o seguinte, que o sangue dá audiência. Isso é crença. Isso é crença. Os processos internos, as normas, os valores, que é no nível já intermediário, e no nível mais evidente, no topo do iceberg, vamos dizer assim, que está para fora, são aquilo que a gente chama de artefatos. O que são artefatos? É o ambiente, é aquilo que a gente vê e que impacta diretamente na cultura. Pegar um exemplo, tem uma empresa que eu atuo aqui, uma startup, em que você vai lá, é um galpãozão, um ambiente só, várias mesas, jovens trabalhando, todo mundo lá trabalhando o quê? De bermuda, de tênis, camiseta, boné, um ambiente que tem ali uma mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca, de vez em quando, uma vez por mês, eles colocam lá, levam uma banda para tocar para a galera. Isso é evidente. Isso gera o quê? Gera um comportamento. Então, esse artefato é um componente muito forte da cultura da empresa. Tem uma outra empresa, empresa de advocacia, por exemplo, que eu entro lá, todo mundo de terno, de gravata, cada um no seu gabinete, formal, horário para entrar, para sair, cafezinho, tal. É outra cultura, é outro artefato, você percebe uma cultura diferente. Então, o ambiente da empresa tem que estar conectado com a cultura que você quer. Por exemplo, na minha empresa, eu estou aqui na minha empresa agora, que é uma clínica odontológica, eu estou aqui num dos consultórios, eu tenho até uma cadeira de dentista aqui atrás. Nossa cultura é uma cultura voltada para pessoas, o nosso propósito é o quê? Fazer com que as pessoas vejam uma clínica odontológica como um ambiente de lazer. Vem aqui que eles gostam de vir aqui. Esse é o nosso maior propósito. Nossa missão, mais do que tirar a dor, é dar segurança e bem-estar para o paciente que precisa do atendimento. Essa é a nossa missão. Então, nossos valores, é o atendimento sistêmico, entender a pessoa como um todo, é o trabalho em equipe, é a inovação e a tecnologia na odontologia, tem vários valores aí que a gente coloca. Agora, qual que é o meu ambiente aqui? O que a gente fez? A gente colocou na recepção uma água saborizada, uma maquininha de café, a gente trocou todos os móveis com poltronas bem confortáveis, tem uma televisão sempre ali na Netflix e o controle está na mão do paciente que está ali para ele colocar o que ele quiser. É um ambiente que nós criamos que está conectado com o nosso propósito. Porque eu não posso falar que o meu propósito é fazer a pessoa se sentir bem no lazer aqui e ter um ambiente frio, escuro, sem nada que ofereça isso para ele. Entendeu como que o ambiente, os artefatos também reproduzem a cultura? E aí nós, como empresários estrategistas que nós somos, nós temos o quê? Que prestar atenção no ambiente e estar sempre buscando o quê? Ajustar o ambiente para aquele propósito que eu quero para a minha empresa. É cultura de resultado, é estratégico, por exemplo, que está aqui na empresa do chá social. Então, o ambiente ele tem que estar o quê? Está o tempo todo lembrando as pessoas que a estratégia é o mais importante. Você vai ter ali um quadro na parede, você vai ter ali uma forma, uma disposição, que as pessoas vão olhar e vão estar o tempo todo lembrando de estratégia. Aquilo também faz parte dos rituais da cultura.
E o código de cultura, que a gente abriu falando, você falou para mim, mas o código de cultura. O código de cultura nada mais é do que a materialização em um documento sobre o que é a cultura. O código de cultura é a cultura, é a materialização, eu estou decifrando, estou colocando no papel, tá? Que vai ter ali alguns aspectos culturais, não todos, porque é impossível você colocar todos os aspectos culturais, mas aqueles que são mais importantes, para que todos se lembrem do nosso propósito. Acabei de falar aqui da minha, aqui, fazer com que as pessoas se sintam no ambiente de lazer em vez da clínica odontológica. Nossa missão é o que eu tenho que fazer todos os dias para alcançar aquele propósito. No meu caso aqui, mais do que tirar a dor, é oferecer segurança e bem-estar para o paciente que precisa do atendimento. Né? A visão, é onde que eu quero chegar com isso? Se eu viver a missão todo dia, onde é que eu vou chegar? Os valores, já falamos aqui dos valores, que é o como que a gente vai fazer, inclusive com aquele mapeamento, o que tem que estar acontecendo para que isso aconteça. Né? Quais os comportamentos que a gente quer e quais os comportamentos que a gente não quer. Os princípios do sucesso, o princípio de tolerância zero. Né? E você vai colocando tudo aquilo que você acha que é importante deixar claro. O ambiente de trabalho, falei agora dos artefatos, importante estar no código de cultura. Tem pessoas que colocam no código de cultura a roupa que é importante estar vestindo, tem gente que coloca no código de cultura, né, os rituais, muitos rituais que eles fazem, e aí a pessoa pode ir criando. Mas é aquilo que quando, por exemplo, vai chegar um colaborador novo que eu estou contratando, eu vou dar uma cópia para ele. Eu vou sentar com ele por 1, 2 horas e pegar item por isso e explicar o porquê que a gente trabalha desse jeito. E aí esse colaborador ele não pode alegar ignorância. Não, eu não sabia que essa era a cultura da empresa. Sabia, inclusive, está aqui, ó, documentado, e você tem uma cópia disso contigo. Entendeu? E aí fica muito mais fácil para você o quê? Liderar. Voltamos para a liderança. Porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer feedback, eu vou fazer alinhamento, eu vou estar reunindo a equipe. Para quê? Para eu estar constantemente alinhando os aspectos culturais. Se há algum tipo de desalinhamento, eu vou chamar e eu vou mostrar, eu vou conduzir, eu vou corrigir, eu vou ajudar a desenvolver aquele aspecto. Tá? Por isso, e aí, na liderança, o que é? É a cultura, é a gestão, assim, está chegando no resultado que a gente quer, né? E os comportamentos dos processuais que a pessoa tem que ter, você vai corrigindo, não mais com base num achômetro, mas com base em fatos concretos que você passa a ter. Não. E isso é extremamente importante, né? Porque depois a gente começa, depois que a gente estabelece isso, né? E você ajudou aqui a gente na minha agência, aqui na Chá Social, a gente formatar isso e tal, e implementar alguns rituais culturais também. A gente entende que a partir do momento que você tem uma cultura forte, você tem um ritual, você desenvolve essa cultura que você projetou, faz a gestão dela. A gente tem, os líderes têm que continuar fazendo igual o carro, né? Balanceamento e alinhamento, né? Para não deixar o negócio. Porque a tendência é que as pessoas voltem ao estado de inércia, né? Ou seja, de voltar nos seus comportamentos naturais. E quando você tem uma gestão muito forte de liderança e cultura, o jeito que você gera a tua empresa afeta a vida da pessoa que está lá. Tem pessoas que estão muito mais organizadas, que chegaram, que estavam desorganizadas dentro da minha empresa, e na vida começa a falar, olha, consegui me organizar melhor, consegui economizar mais dinheiro, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, eu consegui ajustar a minha vida, né? Ou, eu não abraço tudo, né? Vem problema de tudo que é lugar no abraço, porque a gente tem a cultura do resultado. Vai pegar uma coisa, tem que ter um senso de responsabilidade. Então, as pessoas começam a ser afetadas não só dentro da empresa, mas externo, né? E isso mostra que o papel do dono é um papel de educador também, né? O tempo é líder, é o líder, é o líder. E o líder conduz pessoas. O negócio, ele conduz o negócio, mas o negócio é feito por pessoas. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, bem, um empresário, ele pode até não saber muita coisa de administração. Ele pode até não saber muito de finanças, nem de vendas. Isso aí não é assim essencial para ele ser um bom empresário. Mas uma característica que o empresário tem que ter, ele pode não ser administrador, nem vendedor, nem um grande economista ou financista, mas ele tem que ser líder. Porque se ele for um grande líder, ele vai ter com ele um grande administrador, um grande vendedor,
uma pessoa que cuida das finanças, e ele vai conduzir essas pessoas com maestria. Então, a liderança é um princípio fundamental para o mundo corporativo, né? Então, seja um grande líder, para, que nem você falou, conduzir, ensinar, é esse o nosso papel. Alinhar. Pegar o exemplo que aconteceu hoje, dia 27 de setembro, que a gente está gravando esse nosso encontro. Agora, 27 de setembro, 17h51. Né? Espero que você fique no ar muito tempo. Vai ficar, né? vai ficar. Vai ficar. Mas foi O nesse dia pessoal que está nós ouvindo gravamos. agora, é 2835. Olha só, né? É isso daí. Então, olha só, isso aí já projetou, né? Isso é a visão, né? Muito bom. Então, hoje de manhã, então o que aconteceu? No começo desse ano, nós fizemos todo um alinhamento aqui na empresa. E o consultório odontológico, ele tem assim, ele é formado por quê? Por um dentista. E os dentistas, eles são apaixonados por odontologia. Tá? Então, é difícil encontrar um dentista que é apaixonado pelo empreendedorismo, por gestão, né? Ele é dentista. E aí, no começo do ano, né, a minha esposa é dentista, a gente comprou a clínica, ela era sócia, e a gente resolveu mudar um pouquinho o modelo de negócio. E a cultura existente é a cultura do quê? Do bom atendimento. Ótimo. E aí nós identificamos isso e potencializamos isso. Só que para uma empresa dar certo, nós tivemos que colocar no meio uma cultura de vendas, que não existia. Uma cultura de vendas. Para você ter um bom faturamento, você alcançar o resultado financeiro, tem que vender. Então, nós construímos todo um novo processo de vendas e eu em cima. Primeiro mês, beleza. Segundo, tal, começou a dar resultado. Quando começa a dar resultado, você começa o quê? A relaxar. Ah, beleza. Relaxou, ferrou. Né? Esse mês, as vendas caíram. E eu estou olhando o indicador, eu sou o administrador, eu estou olhando o indicador. Opa, peraí, o que está acontecendo? Eu fui ver lá o que estava acontecendo, todos aqueles rituais que nós implementamos de vendas começaram devagarinho a ser deixados de lado. Por quê? Porque ainda existe um componente muito forte só do atendimento. Então, chega o paciente, atende o paciente, trata bem, só que não tinha aquele processo de ir lá, de acompanhar, de vender, começou a ser deixado de lado. Por isso que a gestão é importante até para a cultura. Que aí você pega e fala, opa! E aí hoje eu fiz uma reunião com todo mundo, mostrei o que estava acontecendo, identificamos a causa e realinhamos. E redefinimos alguns novos rituais. Entendeu? Uhum. Então, por isso que a gente tem que ter sempre, a gestão é fundamental, porque senão você perde a mão, você sai do caminho que foi traçado. É porque às vezes o líder ou o dono de empresa, ele acha que as pessoas são um carrinho de fricção. Ela motiva, solta e acha que vai até o fim da vida, né? Mas não sai, né? Uma hora vai perder a fricção, vai parar. Então tem que ser um Boa carrinho metáfora, de... gostei da metáfora, velho. Carrinho de fricção, né? Você vai um ano, né? Não, vai parar, é verdade. É verdade. Mas é um carrinho mais de controle remoto. Você vai lá, faz a manutenção, bota mais bateria, recarrega, aperta, vai lá para o controle, vai lá, controla os indicadores, ó, vai mais para a esquerda, mais para a direita, agora vai para frente, agora dá ré. Agora, se for fricção, você soltar lá, uma hora ele vai parar, né? Uma hora vai É parar. isso daí, Então uma hora vai parar. É tem que isso daí. estar Dar a ali em cima direção. sempre. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, assim, eu acho que deu para entender, né, que a cultura, Claro. como é que a cultura age, a gestão, a importância da gestão e a liderança. São os três grandes pilares que eu falei para você que são fundamentais. E aí você vai ver, finanças, está lá na gestão, está lá na liderança também, está na cultura também. Vendas também está na cultura, está na gestão, está na liderança. A operação também. Então, qual que é o grande papel do empresário? O grande papel do empresário é estar nessas três grandes áreas. Cultura, gestão e liderança. Só que o que acontece? A maioria dos empresários, e aí culturalmente, cultura no Brasil, ele vai para onde? Para a operação. Ele vai para a execução. E aí ele fica lá, trabalha o dia inteiro, e trabalha lá na operação, anda apertando o botão e tal. Esquece de fazer gestão, esquece das pessoas, esquece do propósito. Esquece, então, repetir, esquece do propósito, por que a gente está fazendo, esquece dos números e esquece das pessoas, porque está lá apertando o botão. Entendeu? E aí esse empresário ele está deixando de fazer o seu principal papel e não tem resultado, e se frustra, e se estressa, e trabalha que nem louco, e é o funcionário da própria empresa. É verdade. Então, é muito importante entender tudo isso para posicionar exatamente o empresário aonde ele tem que ser posicionado.
Sabe o que ele esquece também, Marcos? Ele esquece de dar like no nosso vídeo, de comentar, de mandar para o amigo, para o sócio. Ele esquece também, né? Então, Aí ó. eu acho que esse conteúdo vale, né? Esse conteúdo vale um likezinho, né? Vale, Esse vai. conteúdo vale um comentário, né? Vale um Vai comentário, né? comentar no Vale, like. Então, vale, vale. descreve aí qual é o problema de cultura que você está resolvendo ou passando hoje. Deixa aqui nos comentários para depois a gente ler aqui. Se você está ouvindo a gente no Spotify ou em alguma outra plataforma de áudio, encaminha para o teu sócio, encaminha para os seus funcionários aqui, para eles também entenderem a importância da cultura. E, Marcos, para a gente ir arrumando aqui nossa conversa mais para o final, o impacto da cultura num time, vamos colocar aqui um time extraordinário, ele contribui para você manter pessoas boas dentro do teu time, não é? Quando você tem uma cultura forte, ele expele quem não faz parte dessa cultura também, né? Eu estou lendo um livro agora chamado Jogo Infinito, tá? Recomendo, inclusive. Né? Então, no capítulo que ele fala exatamente isso, que o autor fala o seguinte, o Simon Sinek, né? Ele foi num hotel, ele chegou lá e o colaborador, cara, se tratou muito bem e tudo que ele precisava fazia, ficou encantado com a forma como ele trabalhava, né? E aí ele foi conversar com os colaboradores e falou assim, você trabalha em outro lugar? Eu falei, trabalho num outro hotel, né? E falou, e lá, você trabalha desse jeito também? E ele falou, não. E ele foi lá e realmente não era assim. Mas, pô, é a mesma pessoa. Por que ela trabalha com tanto afinco, com tanto amor numa empresa e na outra empresa não? Exatamente por causa da cultura, por causa da liderança. Aquela pessoa, aquele colaborador lá do hotel, e depois ele explica no livro, né? Ele estava conectado com o propósito da empresa. Então, aqui, vira e mexe dentro dos rituais da minha empresa, eu passo, gente, por que a gente está aqui? Por que você está aqui? Poxa, para fazer com que as pessoas sejam felizes. Outro dia, a minha secretária aqui, chegou um paciente e perguntou, já é o nosso processo, né? Você quer uma água? Tem água saborizada e café. Eu falei, quer um cafezinho? Ele, não tomo café, mas se tiver um chá, eu aceito. A minha secretária poderia falar o seguinte, a gente não tem chá. Mas sabe o que ela fez? Ela falou, eu vou fazer chá para você. Ela foi lá na despensa, pegou o saquinho de chá, fez o chá e levou para você. Ela tinha obrigação? Ela não tinha obrigação. Não estava no nosso processo, não estava, mas ela fez. Por quê? Porque ela está conectada com o propósito da empresa. Fazer com que a pessoa se sinta bem aqui dentro. Entendeu? Então, o papel da cultura é esse, a gente dá essa direção e nos rituais a gente despertar no nosso colaborador o propósito, a paixão. A paixão por aquilo que faz. E a gente não consegue fazer isso. Gritando, exigindo, brigando, xingando. Não vai funcionar. Se você gritar e xingar, o paciente vai chegar aqui pedindo um café, eu vou pegar o café e vou dar uma cuspida dentro para dar para o paciente ainda. Vou ter esse meu chefe e tal. Exatamente, né? Então, assim... Entendeu? É isso daí. Então, é algo muito maior. E sabe por que o nome do livro é O Jogo Infinito? Porque esse propósito ele não tem fim. Então. Quando você trabalha só por um resultado, qual que é o meu propósito? O meu propósito é chegar no faturamento de 1 milhão por mês. Que legal. Quando você chegar no 1 milhão por mês, acabou o propósito. Comemora, uhul, e agora? Não tem mais propósito. É um jogo finito. O seu propósito é aquilo que não acaba, que você faz por aí. As pessoas se encantam, se apaixonam por aquele propósito infinito. E aí que entra a cultura da empresa. Exato, né? E aí, quando você tem essa cultura forte, também você precisa contratar pessoas alinhadas à cultura, certo? Certo, exatamente. Inclusive, o processo de contratação, né, os critérios de contratação, eles têm que estar conectados com a cultura. Então, o perfil comportamental, o tipo de, né, a inteligência emocional da pessoa, qual o colaborador técnico, as hard skills, competências técnicas, competências comportamentais. A Netflix, por exemplo, ela tem entre os seus valores que até algumas pessoas questionam, mas não existe certo e errado em cultura. Tá? Um dos valores da Netflix vou pegar o termo exatamente como é que eles falam, é densidade de talentos. É uma cultura do quê? O que eles pregam? Menos pessoas, mas pessoas extraordinárias. É a cultura da Netflix. Por quê? Porque lá em 2011, eles entraram em crise e eles tiveram que demitir metade dos colaboradores. E eles perceberam, naquela ocasião, que quando eles demitiram metade, a equipe que ficou
produzia mais feliz, né, e mais engajada. Eles falavam, caramba, metade do time está produzindo mais, foram entender. Aí eles entenderam o quê? Que menos é mais, menos pessoas, mas pessoas muito top. E eles incorporaram isso na cultura. Então, é uma cultura até dura, porque se você for um colaborador mediano, eles dispensam, eles não seguram, tá fora. É a cultura da Netflix, não precisa ser a minha cultura. Mas só para você entender como que a contratação e a gestão das pessoas que estão também tem que estar conectada com a nossa cultura. E aí vem a aliás, demissão também, né? Aliás, dentro do Código de Cultura, eu gosto de colocar, e no seu você colocou quando a gente construiu, né, bem? Princípios de tolerância zero. O que eu não tolero na minha empresa? Princípios de sucesso. Qual o tipo de colaborador que eu quero dentro da minha cultura? E aquela pessoa que faz aquilo que eu não tolero, não pode ficar. Né? E aquelas que eu vou buscar, aquelas que estão conectadas com os princípios de sucesso. Não, perfeito, perfeito, porque a cultura mais o técnico, o comportamental mais o técnico, né? Que a cultura vem do comportamento, né? Então, o comportamental mais o técnico decide quem você contrata e quem você demite. Não é você que decide, né? Ah, não fui com a cara do cara. Não. Peraí, vamos olhar. Ele cumpre a cultura? Ele está no comportamental correto? Ele está com o técnico e produzindo resultado? Como é que está o resultado dele na parte técnica? Aí você vai ponderar, como se fosse um gráfico. Inclusive, você pode ver isso dentro do Clube do Dono, que a gente extraiu uma metodologia do livro Gente de Resultado. Eu esqueci como é que é o nome do autor, mas é muito bom que ele traduz muito legal ao comportamento das pessoas, é bem legal. E você, como colocar pessoas certas no lugar certo, tem um segundo livro dele, muito bom, recomendo aqui também para quem está ouvindo a gente. E ele tem um gráfico onde a gente pode usar para a gente falar, olha, dentro do comportamental e dentro do técnico, da produtividade dele, das atividades exercidas, como que ele está? Você precisa treinar ele, o técnico, você precisa fazer um alinhamento comportamental, ou você precisa demitir? Então, demissão não é no emocional, não é, eu não aguento mais, não. Tem que demitir. Tem que ter critério. Tem que ter critério, perfeito. E a cultura é uma base muito forte de critério de contratação e de demissão, né, Marcos? É isso daí, fechou. Só acrescento com ok, é isso mesmo. É isso aí, perfeito. Tá vendo? Eu estou estudando também. É isso daí, bem, parabéns. Por isso você está crescendo, por isso está evoluindo, por isso que você está tendo esse sucesso empresarial que você merece ter, né? Imagina, mas gente, aprendi muita coisa com o Marcos e eu acho que o Clube do Dono, acho que não teria saído ou existido se não fosse o conhecimento que o Marcos passou aí pra gente. Então, fica aqui meu agradecimento ao vivo, documentado e registrado. E, Marcos, se alguém quiser te procurar, que tipo de trabalho você faz, as pessoas quiserem contatar você, como é que te encontra, fala um pouquinho aí dos teus projetos também para o pessoal que quiser acompanhar você. Uhum. Eu tenho feito vários projetos, bem, né, com empresas, né, através de algumas grandes parcerias com empresas de São Paulo, por exemplo, o Grupo Imperium, né, que era o ex-MBI, hoje é o Grupo Imperium, né, com o pessoal lá do Piero Tabolazzi, com o Nitro 10X, né, a gente tem a Associação Brasileira de Mentores, em que eu faço parte também. Sou empresário, tenho 2 empresas, né, e também tenho os meus clientes individuais, né, e treinamentos em grupo, de liderança, né. Então, se algum empresário sentir que precisa desse tipo de orientação, de mentoria, né, eu estou à disposição. Vou dar aqui o meu número pessoal do meu WhatsApp. É só me chamar aqui, que aí a gente já vou dar o meu número pessoal, né? 48, que é o código de Florianópolis, 991040520. Só me chamar, falar, te vi lá no Clube do Dono, gostei, queria entender um pouquinho mais, e aí a gente vai trocar uma ideia. E se fizer sentido para você, a gente pode até marcar uma conversa online, né? A gente pode fazer pelo Zoom, tal, entender melhor, para traçar ali todo um planejamento de desenvolvimento para você e para a sua empresa. Perfeito, porque se você tiver tendo dificuldade ali, né? Porque o Clube do Dono vai ter os conteúdos legais, mas se você tiver dificuldade em aplicar eles, como é que adaptar isso para o negócio atual? Se tiver essa dificuldade, uma mentoria próxima vai ajudar você nisso e o Marcos está aí aberto para isso. É isso daí. E segue a gente lá no Instagram, Marcos Giraldi Mentor. Aí, ó. Então, nas redes sociais, Marcos Giraldi Mentor. Lá toda semana eu estou colocando muito conteúdo na questão de desenvolvimento humano, reflexões mais profundas, tal. Só seguir lá e
A contribuição é um dos principais valores meus. Perfeito. E se você também ainda não é um membro do Clube do Dono, venha ser um membro do Clube do Dono. Aqui a gente tem reuniões de networking, estilo BNI, estilo Empresários Brasil. Você pode vir aqui, a gente vai ter reuniões de networking para você indicar o teu negócio para outras pessoas, empresas. A gente tem encontros semanais, que não são igual a esse podcast, vai ter sempre perguntas, você pode trazer perguntas, uma aula de 30 minutos sobre um tema que todo mundo votar ali dentro, e além dos conteúdos dentro da plataforma que já estão gravadinhos, bonitinhos, para você conseguir ter uma gestão menos dedutiva e mais metodológica, que é Perfeito. o jeito, né? Chega uma hora, Marcos, que todo dono precisa de um chefe. Não chega essa hora? Que o dono precisa de um chefe. Ele precisa se corrigir, ele precisa ser cobrado por algumas coisas, ele precisa ter alguém puxando a orelha dele. Percepções, né? Você olha o mundo de um jeito, você tem que olhar o mundo de outro jeito. Muitas vezes alguém precisa direcionar isso para você. Exato, né? Porque você fica dono, você já garantiu algumas coisas dentro da tua empresa, mas chega uma hora que a dedução não serve mais. O conhecimento que te trouxe até aqui, gosto dessa frase, o conhecimento que te trouxe até aqui não é o mesmo conhecimento que vai te levar para o próximo nível. Exatamente. Bom, e é com essa frase maravilhosa, que não tem mais nada para dizer, a gente vai dar aí, se despede. Então, um abraço a todos os donos e donas de empresa e a gente se vê na próxima.